você consegue editar se a gente devolver para vocês, ok? Repete para mim a senha de acesso, ó, colocaram aí já para você, tá? Esse é o link, login e a senha, ok? Gente, esse ambiente de homologação que a gente está fazendo o treinamento aqui, ele vai ficar, ele fica para sempre, tá? Essa mesma senha, esse mesmo login, se vocês tiverem alguma dúvida, quer treinar na sua casa, quer fazer alguma coisa, pode entrar aí, pode fuçar aí à vontade, tá? Esse aí é para isso mesmo. Entra aí, fuça, pode, não tem problema nenhum, pode fuçar aí, ok? Esse ambiente de treinamento, ele é para isso, tanto que vocês podem ver, ele fica todo bagunçado lá. Por quê? Porque a gente orienta as pessoas, vai lá, testa lá, fuça lá mesmo, ok? Só não vão fazer isso no ambiente de produção, por favor. No curso passado, algumas pessoas me mandaram a tarefa pelo ambiente de produção. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, usa o ambiente de homologação, o ambiente do curso, tá? Não façam isso no ambiente de produção. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós vamos fazer um outro exercício agora. Tudo certo? Vamos para o nosso próximo exercício, então? Bom, agora nós vamos fazer um exercício de criação de serviço. Nós vamos cadastrar um serviço. Então, assim, esse último, eu nem tenho o modelo pronto, a gente conversa aqui no curso. Falem um serviço aí para mim, para a gente criar ele. Deem um exemplo de serviço, não muito simples, tá? Alguma coisa mais complexa. Deem ideia para mim aí das secretarias de vocês, alguma coisa assim. Vamos lá, eu preciso de um serviço. Guardia, Edige, não entendi. Solda, instalação e desinstalação de ar-condicionado, Betina, esse é bem complicado, hein? Manutenção de ar-condicionado, guardia e digitalização, manutenção de ar, home care, estou montando um PLD. Betina, de ar-condicionado a gente mudou o entendimento faz pouco tempo, tá? Tem um serviço de instalação, aí a gente teve que criar vários códigos para cada faixa de BTU. Então, lá no sistema de produção, tem milhares de códigos, cada uma com uma faixa de BTUs, tá? Então, vai estar lá o serviço de... O desinstalação não, ficou por faixa, tá? Ficou por intervalo, né? Então, tem serviço de desinstalação de ar-condicionado, por exemplo, de 7.000 a 12.000 BTUs, tá? Mas o serviço de instalação, ele tem várias potências lá. Então, cada potência vai ser um serviço, tá? Aí, depois do ar-condicionado, tem a estimativa de peças, né? Que aí já não é um serviço, é um material. Então, vamos lá, vamos escolher um aqui, que falaram aí. Sidneia, entra como serviço ou material? O que, Sidneia? Confecção de chaves, ou não? Confecção de chaves e carimbos, fornecimento de alimentação para paciente da rede com urgência. Serviços gráficos, Sidneia, isso como é que fala? É complicado, porque assim, é difícil a gente conseguir. Na verdade, tem processos das duas formas, tá? Para serviços gráficos. Serviços gráficos é um material ou é um serviço? Tem gente que entende como material e no sistema tem impressos como material, por exemplo. Mas tem gente que entende como serviço. Aí tudo vai depender do órgão, de como é que ele vai comprar, de como é que vai sair a nota fiscal. Então, assim, ainda existe esse paradoxo aí em relação a serviços gráficos, tá? É claro que você não compra um impresso pronto, você manda fazer, né? Mas existe no catálogo das duas formas, tá? Eu sou adepto de que isso aí seria um serviço, só que aí complica algumas outras coisas na hora do TR, tá? Vamos supor que você tenha vários modelos de impressos, então você teria que colocar uma planilha lá, com cada modelo, a quantidade de cada modelo, as artes de cada modelo, não que você não tenha que fazer isso quando é material, tá?
só que pelo menos quando é material, a gente já cria um descritivo próprio para aquele material que você vai adquirir. Então, por exemplo, você quer um impresso tamanho A4, na folha sulfite 90 gramas, impressão 1:0 cores, e você quer, sei lá, um bloco com 100 unidades. Então, a gente vai criar o descritivo já dessa forma, ok? Agora, se fosse um serviço de gráfica, a gente teria que colocar no TR as especificações de cada item. Então, assim, eu creio que fica um pouco mais complicado. Então, mas tudo vai depender, tá? Então, vamos lá. Vamos criar de ar-condicionado, então? Muita gente falou aí, vamos criar esse de ar-condicionado. Bom, para criar serviço, é a mesma coisa, tá, gente? A gente vai lá em proposta de inclusão / alteração. Só que antes, vamos definir o nome. Vamos definir um nome aqui. Vamos criar a nossa colinha, tá? Quando a gente fala de serviço, o serviço ele não tem características e valor de características, tá? Ele é o nome corrido. Então, se a gente vier aqui no catálogo, lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é ver se existe o item que a gente quer padronizar. No caso do ar-condicionado, condicionador de ar. Vamos procurar aqui. Aí a gente pode fazer o filtro aqui, ó. A gente está pesquisando por serviço, certo? Vamos no filtro aqui, ó, e vamos definir o tipo. O tipo que a gente quer é serviço, tá? Porque senão ele vai achar muita coisa aqui. Então a gente coloca o filtro tipo, tá? Vamos filtrar pelo tipo, se é um material, se é um serviço, a gente só quer serviço. E vamos aplicar o filtro. Condicionador de ar, eu coloquei em qualquer parte do texto, então ele vai achar qualquer coisa que tenha essas palavras condicionador de ar, tá? Aí tem um aqui, ó, serviço de manutenção de condicionador de ar. Já existe um. Vamos imaginar que a gente quer criar um com uma faixa específica. Vamos criar um de quanto? De 12.000 BTUs? Pode ser? Então, vamos lá. Serviço de manutenção de condicionador de ar. Eu vou pegar aqui para exemplo, tá? Para a gente criar a nossa colinha. Serviço de manutenção de condicionador de ar de 12.000 BTUs. Qual filtro eu utilizei? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou excluir e vou colocar de novo, tá? Eu estou aqui em item, na aba item material / serviço, eu digitei condicionador de ar e vim aqui nos filtros, ó. Eu coloquei o filtro tipo, tá? Clica nele, vai aparecer aqui, ó, para a gente adicionar se a gente quer filtrar por material ou se a gente quer filtrar por serviço. No nosso caso, a gente está procurando serviço, correto? Marca a opção aqui e aplicar filtro. Ele vai achar só serviço que tenha as palavras condicionador de ar. A gente pode ver se tem ar-condicionado. Quer ver? Ar-condicionado. Aplica o filtro. Aqui, ó, ele tem locação de veículos. Com certeza, em algum lugar desses itens aqui, tem a palavra ar-condicionado. Vamos expandir aqui, ó, para a gente ver todos, ó. Locação de veículo. Não achou nenhum serviço de ar-condicionado. Então, é só aquilo mesmo, tá? Tá como condicionador de ar. Aplica. O único serviço é esse, mas nós vamos criar um mais específico, tá? Então, serviço de manutenção de condicionador de ar 12.000 BTUs, de 12.000 BTUs. Aí, o que eu sempre gosto de colocar, gente? Eu acho que a gente tem que especificar, ó, conforme termo de referência. Outra coisa, essa manutenção é uma manutenção preventiva ou é uma manutenção corretiva? Porque manutenção é muito vago, tá? Eu preciso especificar. Manutenção o quê? Preventiva ou corretiva? Vamos colocar preventiva? Tá? Porque tem as duas formas. Tem manutenção preventiva e tem a manutenção corretiva. O que é manutenção preventiva? Você pode ser as duas. Betina, eu tenho que criar 2 itens.
Aí eu posso fazer, ó, vamos supor aqui, ó, vamos criar duas. Preventiva, aí eu vou mudar aqui, ó, corretiva, tá? Porque nós vamos contratar para esse serviço desse ar-condicionado aqui, nós vamos contratar a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A manutenção preventiva, ela ocorre com uma previsão. Eu consigo, a empresa vai me falar assim, ó, nós fazemos 2 manutenções anuais, tá? Então, a gente vai, na hora de montar o TR, eu vou colocar quantos condicionadores de ar eu tenho de 12.000 BTUs, tá? E multiplicar por quantas manutenções preventivas ele vai ficar. Então, eu já vou saber a quantidade de manutenção preventiva, tá? A manutenção corretiva é uma estimativa. Eu não sei quantas vezes em um ano esse ar-condicionado vai estragar, tá? Inclusive, eu não sei nem se ele vai estragar. Então, esse serviço de manutenção corretiva, ele é uma estimativa. Eu vou estimar que num ano ele vai estragar 2 vezes, tá? E lá, na hora de fazer o TR e na hora de fazer a PPS, a Cefin, ela vai reservar esse dinheiro, tá? Ela não vai pagar, ela vai reservar para aquela estimativa que você colocou. Então, se você colocou lá que 10 condicionadores de ar de 12.000 BTUs vão estragar 2 vezes por ano, ela vai reservar o valor para 20 manutenções corretivas, baseado no orçamento que a empresa passar. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Vamos criar esses 2 serviços aqui, tá? Feita a nossa colinha, eu gosto sempre de colocar aqui conforme termo de referência, por quê? Porque lá no termo de referência a gente vai colocar as especificações técnicas, tá? A gente vai precisa colocar o plano de manutenção preventiva, tá? Precisa colocar o que eles vão fazer na manutenção preventiva e se a manutenção corretiva contempla peças ou não. Geralmente, não, tá? Aí tem um outro item, por isso que eu falei que é complicado, Betina. Quando é ar-condicionado, você vai contratar todos esses serviços aqui, ó. A preventiva, a corretiva e uma estimativa de peças. Que aí a estimativa de peças entraria... Estimativa de peças. Entraria como material, tá? Não entraria como serviço. Tá? Mas isso aqui é uma outra questão. Mas quando você vai contratar ar-condicionado, geralmente tem 3 itens para cada faixa de BTUs, tá? Então, vamos supor que eu tivesse 10 faixas de BTUs, eu teria 10 manutenções preventivas diferentes, né? Uma para cada faixa, 10 manutenções corretivas diferentes, uma para cada faixa, e estimativa de peças, aí seria geral, tá? Bom, feita a nossa colinha, agora a gente vai lá para o sistema e vamos criar a nossa proposta. Proposta de inclusão, sempre a gente vai por aqui, tá? Nova proposta de inclusão, ok? Vamos criar um nome para a nossa proposta. Manutenção de ar, Sandro. Lembrando que aqui é só o nome da nossa proposta, então a gente coloca o nome que a gente quiser, tá? Eu sugiro sempre a gente colocar nosso nome, porque depois fica mais fácil da gente achar, tá? É uma ação judicial? Não. É uma ata carona? Não. Então vamos lá. Cliquem em salvar. Vou fazer o seguinte, antes de eu começar esse exercício, eu vou dar um intervalinho, falta 5 minutos para as 3h30, eu vou dar um intervalinho de 10 minutinhos aí, tá? O pessoal da Egov vai colocar a lista de chamada, vocês, por favor, preencham a lista de chamada, e daqui 10 minutinhos a gente volta para não interromper. Pode ser? Então, beleza. 10 minutinhos aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, então. Podemos reiniciar aqui.
continuar a montagem do nosso serviço. Então, vamos lá. Bom, nós temos já a nossa colinha, tá? Com os 2 serviços que a gente vai inserir no catálogo, ok? E para o serviço, ele segue o mesmo entendimento de item, tá? A gente precisa cadastrar num material, num serviço pai, né? Vamos chamar agora de serviço, tá? Notem que aqui, ó, buscar material ou serviço no catálogo, tá? Então, da mesma forma que a gente tem que buscar pelo material chupeta, por exemplo, para o item, nós temos que buscar agora um serviço pai, no caso, tá bom? Então, qual que é o nosso serviço? Manutenção, certo? Vamos ver o que tem no catálogo de manutenção. Acessórios para manutenção de equipamentos hospitalares, locação, serviço de construção, serviço de manutenção, reparos de bens. Podemos procurar por condicionador de ar, né? Que é o nosso objeto, né? Uma manutenção de condicionador de ar. Não tem nada. Vamos ver ar-condicionado. Também não tem nada. Então, quando não tem um item que a gente, na busca aqui, da mesma forma que a gente tem que criar um material pai lá, nós temos que criar um serviço pai aqui também, ok? Então, vamos lá. Vamos criar um serviço. Só que a criação de serviço, gente, ela é bem mais simples e bem mais tranquila, tá? O que interessa é o nome que você deu para o seu serviço, ok? Se você colocou aqui todas as... bem certinho o que vocês precisam, não tem erro nenhum. Aí aqui, ó, nós vamos no tipo, tá? Dessa vez é um serviço. Notem que característica e valor de característica sumiu. Por quê? Porque serviço não usa isso, tá bom? Então, nós vamos descrever o serviço agora, tá? Então, vamos lá. Administração geral, nós temos que classificá-lo da mesma forma, tá? Serviço de instalações e montagens, serviços técnicos especializados, transportes, serviço de manutenção, reparos e adaptações em equipamentos, máquinas, aparelhos e ferramentas. Eu creio que esse é o mais correto, certo? Então, vamos lá. Marca ele aí. Qual que é a classe? Manutenção e equipamentos de processamento de dados, não. Estrutura coberta. Então, vamos achar aqui, ó. Esse não estava no script, então a gente tem que fazer do zero, tá? Aeronaves, aparelhos, equipamentos, utensílios de copa e cozinha, não. Equipamentos de audiovisuais, não. Automação, não. Equipamentos de comunicação, não. Manutenção e reparo em equipamentos de refrigeração e condicionador de ar. Marca aí. Então, a classe é o grupo é 07, classe 0707. Natureza de contratação. Vai ser o quê? Um serviço. Certo? E agora vamos adicionar o elemento e subelemento. Vamos achar aqui, manutenção e conservação de bens imóveis. Não, né? Manutenção, instalação e conservação de máquinas e equipamentos e outros. Pode ser esse aqui, viu? Tá? Então, a gente adiciona ele. Pode ser algum outro? Vamos ver se tem algum outro aqui que a gente possa colocar. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, poderia ser, tá? Não estaria errado. Que mais? Alguém viu algum outro que se encaixaria aí? Manutenção e conservação de equipamentos. Poderia ser também. Bom,
Vamos colocar esse aqui, a manutenção de equipamentos. Vamos colocar 2 aqui também, tá? E qual que é a descrição? A descrição é aquela que eu coloquei, ó. Tá? Você vem aqui, copia. Sidney falou 3702, vamos ver? 3702. Serviços de limpeza e conservação. Eu acho que não, Lidné. Serviço de limpeza e conservação, eu acho que não se encaixaria, não, tá? Porque não é... Isso aí é para serviço de limpeza em, por exemplo, lá na sua secretaria, né? Uma empresa que vai prestar o serviço de limpeza lá. Eu não creio que ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado se encaixaria nesse, não, tá bom? Mas colocamos 2 aqui. Aí agora a gente vem aqui e cola o nosso serviço de manutenção preventiva de condicionador de ar, 12.000 BTUs, conforme termo de referência, tá? Não precisa colocar ponto. E a unidade de aquisição. Qual é a unidade de aquisição desse serviço aí, gente? O que vocês acham? Serviço. Isso aí. Olha lá, ó, é um serviço, tá? Então, a gente vai selecionar essa unidade de aquisição, um serviço, e vamos adicionar. Tá? Siebes falou unitário. É que aqui é serviço, né? Então, tem alguns casos que um serviço, ele usa a unidade de aquisição um unitário, tá? Mas, nesse caso aqui, ele vai prestar um serviço de manutenção preventiva. Então, por bem, a gente já decidiu que é serviço, tá? Então, tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção corretiva, a unidade de aquisição é serviço, tá? Para a estimativa de peças, que é um material, tá? A empresa vai listar todas as peças do ar-condicionado que podem estragar, vai colocar o preço de cada peça, e para essa, e vai somar e vai ter um valor X lá, vamos supor, 40 mil reais. A Cefim vai reservar esse valor, tá? Para que, se estragar, ela tem o dinheiro lá reservado, ok? Aí, no caso da estimativa de peças, aí sim é uma unidade, tá? Agora, para o serviço de manutenção corretiva e preventiva, é um serviço, ok? Ah, eu fiz uma coisinha errada aqui, tá, gente? Ó, nós estamos criando o serviço pai, lembram? Eu poderia fazer dessa forma aqui? Poderia, mas eu só vou criar assim, ó, serviço de manutenção. Nós estamos criando o serviço pai, ok? Serviço de manutenção de condicionador de ar. Então, eu vou tirar esse nome aqui, delete, e vou tirar daqui para frente, ó. Eu estou criando o serviço pai, tá? Eu não estou criando os itens ainda, ok? Eu me confundi aqui também, ó. Serviço de manutenção de condicionador de ar. Esse é o nome do serviço pai, ok? A unidade de aquisição é um serviço, observação não vou colocar nenhuma. Agora eu vou salvar e continuar. Direto, ele me direciona, igual nos itens, ele já me direciona para a criação do item agora, né, do serviço filho, né, desse serviço pai que eu criei. Então, agora sim, eu vou colocar o nome completo dele. Conseguiram entender essa parte, gente? Eu me confundi, até eu me confundi aqui. Mas agora nós vamos colocar o nome completo do nosso item. Estão acompanhando? Diferente de quando é material, o nome do serviço pai, vamos colocar assim, ele não aparece no descritivo do serviço filho, tá? Então, por isso que às vezes confunde, mas o sentido é o mesmo. A gente vai criar
um serviço pai, tá? Um grupo para aquele serviço, então eu criei lá, ó, serviço de manutenção de condicionador de ar. Esse é o grupo que eu criei, tá? Agora eu estou criando os itens que vão fazer parte desse grupo, ok? Então, agora eu coloquei aqui, ó, serviço de manutenção preventiva de condicionador de ar, 12.000 BTUs, conforme termo de referência, tá? Para serviço, gente, a gente não pede referência. Por quê? Porque é um pouco complicado você conseguir referência na internet de serviço. Até tem, né? Nós estamos falando de manutenção preventiva de condicionador de ar, mas assim, você vai achar um site de algum fornecedor que presta esse serviço. Você não vai conseguir achar esse descritivo correto aqui para a gente fazer a conferência, tá? Então, em serviço, a gente não pede referência. É claro que tem casos e casos, tá? A gente vai pesquisar na internet se esse serviço existe. Claro que a gente está falando de serviço de manutenção de ar-condicionado, uma coisa simples, mas já chegou para a gente lá serviço de exame, né, bem específico, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, opa, deixa eu ver se está certo essas siglas, né? Então, a gente vai dar uma pesquisada na internet. Mas, de praxe, a gente não pede referência em serviço, não. Ok? Então, se vocês repararem, não tem aqueles campos característica e valor de característica, tá? Referências, a gente não pede. E aqui, mesma coisa. Se fosse um serviço exclusivo, você ia colocar a carta de exclusividade aqui. Se fosse um serviço de alguma sentença judicial, tá? Ou um ofício, se você tiver um orçamento e quiser mandar, tá bom? Nesse caso, como eu vou fazer dois serviços do mesmo grupo que eu criei, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, salvar e clonar, tá? Então, eu já coloquei o descritivo, agora eu vou clicar em salvar e clonar. Olha lá, ó, operação realizada com sucesso, ele salvou, agora eu vou pegar o outro descritivo meu aqui, da manutenção corretiva, vou copiar e vou colar aqui, ó. Olha lá, ó, manutenção corretiva agora. Como são dois, eu não vou clicar mais nesse, porque eu não tenho mais nenhum para criar. Eu vou clicar direto no salvar. Erro ao salvar. Ué, deu algum problema aqui. Bom, deixa eu ver o que aconteceu. Nossa proposta está aqui, solicitação de cadastro de um grupo, né, de um grupo novo, no caso, serviço de manutenção de condicionador de ar. E aqui está o nosso serviço de manutenção preventiva. Parece que deu erro em todo mundo aí. Bom, eu nunca tinha feito em curso esse de criar dois serviços, tá? De repente, o ambiente de homologação aqui, ele está com algum problema para criar dois serviços, tá? Mas, bom, já criamos um aqui e eu acho que deu para vocês entenderem, né? Podemos fazer uma outra proposta para a gente criar o segundo serviço, tá? Vamos fazer uma outra proposta, então. Agora, feito tudo isso, você vê que solicitação de cadastro do grupo, né? Eu criei esse grupo aqui, grupo de serviço, tá? E a solicitação de cadastro do item dentro daquele grupo, ok? Então, agora a gente envia para analisar. Beleza. A gente enviou para análise. Agora, como deu esse erro aí, vamos criar uma outra proposta do outro serviço, tá? Proposta de inclusão, nova proposta, tudo de novo. Condicionador de ar, Sandro, tá? Não é ação judicial, não é ata carona. Vamos lá.
manutenção condicionador de ar. Esse é o grupo que a gente criou lá, certo? Ele não achou. Vamos clicar em novo material / serviço, tá? Vamos marcar serviço. Qual que é o grupo que a gente colocou lá? 07, lembram? Qual que é a classe que a gente usou lá? 0707, manutenção e reparos em equipamento de refrigeração e condicionador de ar. Natureza da contratação, serviço, certo? Aí aqui nós colocamos serviço... Nós colocamos 3618. E esse aqui, né? 3917. Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Aqui nós vamos colocar o descritivo do grupo que eu estou criando, do grupo de serviço, tá? Do serviço pai, vamos colocar assim. Ok? A unidade de aquisição, serviço, mesma coisa. Adiciona, tá todo mundo acompanhando, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Dá um sinalzinho aí. Ok, vamos prosseguir. Salvar e continuar. Salvou. Ele já me direcionou para a descrição do item que a gente vai adicionar naquele grupo. Copia aqui, tá? É bom a gente fazer várias vezes para fixar, ok? Você cola aqui, ó, dessa vez é manutenção corretiva, ok? Referência para serviço a gente não coloca, tá? Tipo de documento, se fosse um serviço exclusivo, sentença, já falei tudo isso aí. Descrição do documento, se você quiser adicionar um orçamento, tá? Feito tudo isso, é só clicar em salvar, tá? Feito... bom, a gente salvou, tá? Notem que a proposta ainda não tem um número, e a gente vai enviar para analisar, ok? Agora, se vocês virem aqui, ó, na aba proposta de inclusão / alteração, lá na última página vão estar as nossas propostas, aqui, ó. A Thaís, ó, a minha proposta aqui, tá? Tem 2 propostas minhas aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? Elas estão aqui para análise, ok? Alguma dúvida em relação à criação de serviço? Vocês viram como é que é bem mais simples serviço? O serviço não tem erro, tá? Basta você colocar o nome correto ali, né? Criar uma descrição correta, tá? E no fim, eu sempre falo, eu acho que tem que colocar lá, conforme termo de referência, se tiver algumas especificações, você quer explicar como é que é o serviço, você vai explicar lá no TR, tá? Após o erro, eu perdi a explicação, Sidneia. Do que você fala? Me fala aí que eu volto aí para te explicar, se precisar. Então, na criação de serviço... Isso, a repetição dessas inclusões vão ficando mais fáceis. É isso aí, tá? É por isso que eu falo para vocês, gente, o ambiente de homologação, esse ambiente de treinamento, ele fica disponível para vocês. Vocês têm a senha, pode fuçar à vontade aí, tá? Não tem problema nenhum. É bom para fixar. Entra lá, faz teste, deixa eu ver se eu fizer isso, entendeu? Não tem problema. Esse ambiente aí, ele é para isso mesmo, tá? É para treinar. Então, não tenham medo de usar isso aí à vontade, tá?
tá? E lá no curso, gente, lá na sala de aula, tem os materiais de apoio. Eu não sei se vocês já imprimiram aqueles materiais lá, mas eles são para você... Deixa eu até entrar aqui, ó. Eu vou entrar na sala de aula aqui para vocês verem, tá? Mas tem material de apoio lá. Entrem, imprimam, deixem dentro da gaveta de vocês, tá? As videoaulas, eu não sei por quanto tempo fica disponível, tá? Eu vou perguntar aqui, eu vou falar para as meninas sinalizarem ali pelo chat aí, tá? Os slides da aula 2 não está disponível. Sidney, não tem slide da aula 2, tá? A aula 2 eu fiz sem slide. O único slide que tem é da aula 1, ok? Entrar aqui na sala de aula, tá? Aqui tem um material de apoio, ó, entra no seu curso aqui. Material didático. Ó, esses materiais de apoio aqui, o material 1 e material 2, é todo esse passo a passo de criação aqui, tá? Então, o material 1 é criação de um item quando já existe o material, tá? E aqui o material de apoio 2 é a criação de um item quando não existe o material, tá? Então, aqui tá passo a passo. Se vocês quiserem baixar, imprime e deixa na gaveta de vocês, tá? Porque, de repente, vocês vão adicionar alguma coisa daqui 1 mês, daqui 2 meses, e como vocês não vão ficar na prática todo dia aí, provavelmente vocês vão esquecer, tá? Então, imprimam esses materiais aqui, que aqui tá passo a passo o que tem que fazer. Sandro, você Oi? falou que não tem slide da aula 2, porém você colocou o material pra gente, até que tinha a figura do relógio, os links todinho, você apresentou durante a aula. Porém, ele não foi anexado. Então, aquele lá não são os slides que você passou pra gente? Não, aquilo lá, na verdade, não é o slide, quer ver? Ó, aquilo lá é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no meu Drive, o que é esse do relógio aí? É esse aqui, eu acho. Não é um slide, sabe, preparado para aula, é só como se fosse uma solicitação, ó. Você vê que só tem isso aqui, ó, não tem mais nada. Ah, tá. É que eu vi que esse material foi apresentado e não estava. Eu imaginei que você iria anexar, mas tá bom, obrigada. Não, se você quiser, eu posso te mandar ele, mas aqui não tem muita coisa, não. Só tem 2 páginas aqui, que é como se fosse uma solicitação, né? Eu criei aqui como se fosse uma solicitação que a secretaria estivesse pedindo para a gente anexar, criar esse material aqui. Tá ok. Tá? Uhum. Deixa eu voltar aqui. Então, gente... Então, imprimam esses 2 materiais aqui, que vai ser de muita valia para vocês, tá? Eu acho que vocês podem deixar isso aí lá na mesa de vocês e ir utilizando conforme for aparecendo as demandas para vocês aí, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Eu posso tirar agora, tá? A nossa aula de hoje ela é mais curta mesmo, porque para adicionar serviço é bem mais simples, tá bom? Se vocês quiserem abrir o áudio para a gente conversar, eu estou à disposição de vocês. Sandro, existe uma terceira atividade ainda a ser feita dentro da... Isso, essa última atividade, bem lembrado, ela é referente a essa última aula nossa. Então, é uma criação de um serviço, tá? Vocês precisam fazê-la e entregar ela até dia 19, que é segunda-feira, segunda ou terça. Tá ok. Tá? E para quem não fez ainda, gente, não deixe de enviar, tá? Tudo bem que a sua nota não vai ser a máxima, porque você não enviou no prazo, tá? Mas quem não fez pode fazer e pode ir enviando para a gente ainda, ok? Mas tem a última tarefinha aí, ok? Sibeli, então hoje é a última aula, isso mesmo, hoje é a última aula, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tirar agora, se não, a gente pode encerrar a aula. O certificado é de 15 horas, tá? Ele é referente a 15 horas. São 3 lives de 2 horas
e 9 horas de atividades complementares. Ok? O Caio, no caso, para entregar as tarefas, é só marcar no quadradinho ao lado delas? Não entendi, Caio. Falando as atividades. Não. As tarefas, elas são enviadas através do ambiente de homologação, tá? No caso, quem vai marcar quem fez e quem não fez, somos nós aqui, tá? Então, eu vou olhar lá quem fez, quem mandou dentro do prazo, quem mandou fora do prazo, aí eu vou passar um relatório para a EGOV, e eles vão montar a nota, e, enfim, a presença de cada um, ok? Sandro, voltando um pouquinho naquela questão dos impressos, ele pode entrar como material ou serviço. Ok, Uhum. mas quando eu cadastro ele, eu tenho que anexar o modelo de cada impresso que eu quero? A gente precisa, de alguma forma, comprovar o que você está dizendo é aquilo mesmo, né? Então, assim, por exemplo, na questão de impressos, para mim é até mais fácil, porque eu já trabalhei com isso. Então, assim, muitas secretarias, às vezes, mandam para a gente que a impressão é 4x0, e a hora que eu olho no layout, eu vejo que não é 4x0, né? 4x0 significa que ele é colorido, tá? Então, na hora que eu vejo no layout, aí eu oriento, falo, ó, essa sua impressão não é 4x0, é 1x0. Colorida, ela vai ser mais cara. Então, assim, quando está inserindo, precisa anexar, sim, para a gente saber, tá? No caso de um documento já inserido, com alteração de um rodapé ou alguma coisa, ele é necessário fazer uma nova inclusão no catálogo? Ou eu só posso colocar ele e dizer que ele tem uma atualização e, digamos, a empresa ganhadora entra em contato comigo e eu entrego o modelo para ela, no caso, para a Na, gráfica? na verdade, impressos também é outra complicação, porque, assim, a gente precisa criar um modelo que tenha um nome, porque eu até pensei há um tempo atrás em nós criarmos mais genérico, assim. Então, por exemplo, impresso tipo 4x0, só que vamos supor que a secretaria vai fazer, sei lá, 10 modelos de impressos. Muitos modelos, eles são iguais na sua configuração. O que muda é o nome. Um é ficha de cadastro, o outro é ficha de fornecedor, enfim. Ele muda o nome. Então, para identificar quem é quem lá no TR, ia virar uma confusão. Então, por isso que a gente cria o item com o nome dele, tá? Então, uns é capa de processo, outros ficha de visita, o outro é talonário de receituário. Então, mas se você for ver a configuração, ele é a mesma coisa, ele é um A4, 1x0 cores, no papel sulfite 90 gramas, e o bloco é 100x1, por exemplo. Entendeu? Sim, entendi. Então, para cada caso, infelizmente, a gente precisa criar um nome, porque senão vira uma confusão lá no TR. Eu já pensei em tentar sanear isso aí, mas infelizmente vai ter que ser assim sempre. Sempre que você tiver um impresso que seja diferente, que não sirva nenhum no catálogo para você, a gente tem que criar. Não, mas eu digo assim, por exemplo, a gente tem aqui da coordenadoria vários FADs. Vou citar o FAD 01, que é o de registro diário. Se ele Certo. mudar esse nome de registro diário ou o rodapé dele, que está escrito FAD 01, eu tenho que cadastrar ele novamente? Tem, porque lá no TR, o fornecedor ele vai olhar o nome que está no descritivo e ele vai olhar que vai ter um outro anexo lá, entendeu? Com outro nome. Então tem que criar. Ok? Eu não participei de uma aula, pois tive emergência com meu filho. Tenho atestado, vou ter certificado? Aí com a EGOV, tá? Gente, então, eu espero ter contribuído aí, tá? Ter saneado as dúvidas de vocês.
eu me coloco à disposição se vocês precisarem de alguma orientação, tá? Lá na Secomp é bem corrido, mas se vocês tiverem alguma dúvida na hora que estiverem montando, vocês podem ligar lá no nosso ramal, 2503, tá? Se vocês quiserem anotar aí, e eu estou à disposição para vocês, tá? A gente procura ajudar, porque a gente sabe que no início é bem complicado de a gente entender o funcionamento do SIGA, tá? E eu compreendo, vocês não vão incomodar, não, tá? Só que pode ser que algumas vezes a gente vai estar bem ocupado lá com algumas demandas, mas eu posso tentar sanear assim que vocês quiserem, ok? Me coloco à disposição de vocês e eu espero ter contribuído aí, ok? Tudo de bom para vocês e por hoje é isso.